Quem entende do assunto, sal, basta uma pitadinha. Só que é difícil resistir, né, gente? Afinal, comida assim, sal, dizem que não tem graça, né? Em termos, e nós vamos mostrar por quê. E além disso, o que faz mal? É o sal ou o sódio, hein? E qual a diferença entre um e outro? Para a maioria dos brasileiros, uma vida sem sal. Ficaria um pouco sem graça. Por isso ele está sempre à mão. Se não tiver sal, a comida não tem gosto. O sal é composto por 2 elementos químicos, 40% de sódio e 60% de cloreto. Por isso o nome cloreto de sódio, e é usado como condimento e para a conservação dos alimentos. A obtenção do sal ela pode ocorrer de 2 maneiras diferentes. Uma delas, a mais comum, é a extração do sal do mar. A água seca e o sal residual vai ficando disponível para obtenção. Ou ele pode ser extraído em minas. Minas associadas à atividade vulcânica ou minas de extração de sal normais. O principal tipo de sal que a gente usa no Brasil é esse aqui, ó, o refinado. Mas você quer saber, faz bem ou faz mal, né? Bom, no Brasil, uma lei dos anos 50 determina a adição de iodo ao sal refinado, que é para combater uma doença chamada bócio. O aumento da tireoide, que fica aqui, é uma glândula responsável pelo equilíbrio dos hormônios. Eba! Então o sal faz bem? Um momentinho, não é bem assim. Em pequenas quantidades, ótimo. Mas se passar da medida, o sal vira um inimigo perigosíssimo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro come em média 12 gramas de sal por dia, mais que o dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde. É um volume altíssimo, é um dos maiores consumos do mundo. E isso acarreta ou apresenta uma enormidade de problemas de saúde pública associados à hipertensão, à insuficiência renal. Em 2011, o governo fez diversos acordos com os organismos que regulam a indústria alimentícia. O objetivo é diminuir não só a quantidade de sal, mas principalmente de sódio em alimentos industrializados. Sal e sódio são a mesma coisa, mito ou verdade? Bom, isso a gente responde já já. Você sabe o que esta maionese, este macarrão instantâneo e estes salgadinhos têm em comum? Sei, já tive infarto, já sei disso. Mas não tem jeito, na correria às vezes você é obrigado a comer alguma coisa desse gênero. Pois é, todos esses produtos são riquíssimos em sódio. Sódio, na verdade, é um elemento, um átomo de sódio. O sal é um conjunto de compostos cujo principal componente é cloreto de sódio. Nos produtos industrializados, o sódio serve como conservante do alimento. Alguns conservantes são estabilizados com sódio, ou seja, dentro daquela molécula que tem a função de conservante, também tem um átomo de sódio. Sal é rico em sódio, né? Então, o que faz o mal do sal, o excesso de sal, que tanto preocupa a gente, é a quantidade do sódio. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de, no máximo, 2 gramas de sódio por dia. No caso do sal, isso daria 5 gramas, ou seja, um pouco menos que uma colher de sobremesa. Mas olha só o problema. Como você já viu, o sódio não está só no sal. Aparece em vários alimentos. Ou seja, no dia a dia, a gente consome muito mais sódio do que deveria. Você acha que acontece assim, às vezes, com o senhor? O senhor come alguma coisa, mas nem pensa no sal. Ah, não coloquei sal, não estou comendo sal. Mas o alimento vem cheio de sal. Você acha que já... Às vezes, a maioria já vem com sal, eu ainda coloco sal. Não pode, seu Raimundo. Fique atento aos rótulos dos alimentos. Mas eles bem que poderiam ajudar mais. É importante a indústria de alimentos tornar os rótulos mais fáceis de ler, mais claros, mais transparentes, que muitas vezes trazem escondido uma quantidade de sódio.
Ana Helena sente uma atração irresistível. Eu amo macarrão instantâneo, é muito bom. Um amor que vem desde a infância. Na casa da minha mãe, então eu tinha uma despensa cheia de macarrão instantâneo, porque senão eu não ia ter o que comer. Hoje, aos 29 anos, a analista de marketing continua viciada nesse prato industrializado. Além do sabor que ela adora, a correria do dia a dia aproximou ainda mais a Ana Helena e o macarrão instantâneo. Deixo a água fervendo, eu vou fazer outras coisas, arrumo a casa. E aí volto, ponho ele, tá pronto, como. Mas será que a Ana Helena já parou para ver a quantidade de sódio que está presente em cada pacotinho de macarrão instantâneo? Eu nunca parei para ler o rótulo, para ver o quanto de sódio. É meu prazer, gente, eu gosto disso daqui. Isso daqui é muito gostoso, não olhe. Uma vez por mês, posso usar, não tem mais nada em casa, posso usar, mas que não faça disso um hábito. A nutróloga é responsável por uma pesquisa que lista os maiores vilões entre os alimentos com alto teor de sódio. E sabe quem lidera a relação? Ele mesmo, o macarrão instantâneo. Cada pacote de macarrão instantâneo tem em média 1,6 gramas de sódio. O segundo colocado no ranking são os alimentos industrializados e congelados, como a lasanha, com 1,2 gramas de sódio em média. Em terceiro, todos os temperos prontos. Em quarto lugar, as sopas industrializadas. E em quinto, o molho de soja. Temos que lembrar que 70% da nossa alimentação está vindo dos alimentos industrializados. E tomar muito cuidado, porque a gente pode, às vezes, estar jogando, né, ali na comida e passa muito fácil essa quantidade de uma colherzinha só de chá. O macarrão instantâneo tem o equivalente a 4 gramas de sal, ou a mesma quantidade presente nesta colher ou nesses 4 saquinhos de 1 grama cada. Na casa da Rose, tudo é só um pouquinho. Aí agora eu coloco uma colherzinha de mostarda e ketchup. Aí eu coloco creme de leite bem pouquinho. Eu usava uma caixa antes, então eu coloco bem pouquinho. Um esforço para evitar o consumo de sódio. Aos 28 anos, ela descobriu que é hipertensa e, desde então, mudou bastante os hábitos alimentares. Eu sentia umas dores fortes de cabeça, dor na nuca, nos olhos. E aí o cardiologista me passou vários exames. E aí, quando eu descobri que eu sou hipertensa. A hipertensão, mais conhecida como pressão alta, geralmente é resultado de um problema na circulação sanguínea. A doença ataca vasos, coração, rins e cérebro. Nos casos mais graves, pode causar derrames cerebrais. O alto consumo de sódio ao longo da vida é uma das principais causas da hipertensão, porque aumenta o volume de sangue nas veias e artérias. O sal, ele vai ter uma correlação com a hipertensão muito, muito séria, porque ele é silencioso, né? Ele é quieto, ele é dia após dia. Então, se hoje você tem uma pressão controlada, não abusa de sal, né? Mesmo que para você hoje isso não venha a ser um problema, no futuro ele pode ser. Por isso, a orientação médica não podia ser outra. Descobriu a pressão alta, o que o médico te disse? Tirar o sal e o sódio. Isso ela ainda não conseguiu, mas já diminuiu muito. Eu usava uma colher de sopa. Hoje é isso. E não foi só o sal que saiu da rotina. Cortei pizza, era lasanha de micro-ondas, né, industrializada, nuggets. Sobreviveu? Sim, no começo foi bem difícil, mas eu sobrevivi. Mesmo com todos esses cuidados, a Rose tem que continuar tomando o remédio contra a hipertensão. É tanto que ainda, mesmo com medicação, ela ainda sobe um pouco, né? Fica oscilando. Então, é importante tomar o remédio e tirar o sal. O sal light tem uma redução de 50% de sódio e, por isso, muitas vezes é indicado para pacientes hipertensos. Mas atenção, esse sal contém bastante potássio, um problema para quem tem doenças renais.
Então é bom que a pessoa saiba e converse com o seu médico se aquele sal light é tão bom assim para ele. A melhor solução é mesmo reduzir. Como é que você se sente hoje? Bem melhor, bem mais disposta, assim. Eu me sinto mais saudável, na verdade. Agora, se a regra geral é diminuir o consumo de sódio, que tal abusar de outros temperos? Essa foi a solução encontrada pela dona Marli. Depois de descobrir que era hipertensa e diabética, ela precisou mudar o paladar. Não é um regime, é um hábito alimentar, né? Aí eu passei para ervas naturais, fui me adaptando. No começo é difícil, mas depois, eu acho que 98% eu não uso sal. E usa o que, dona Marli? Salsinha, tomate, cebolinha, pimentão verde, cebola, alho, pimentão vermelho. Todas essas ervas ficam um sabor mais envolvente, mais gostoso. Então seria bom que as pessoas fossem trocando, sim. Deixa o sal de lado e usem mais ervas. Além dos benefícios para a saúde, a aposentada perdeu 20 quilos. Eu mudei totalmente e estou me sentindo muito bem. Tá saudável? Tô saudável, graças a Deus. Para o almoço, ela vai preparar uma carne moída refogada. Eu coloquei na panela, né? Ó, louro, né? A cebola e o alho. Dona Marli adiciona também tomate picado e pimentões verde e vermelho, além de limão e orégano. O que eu quiser colocar. Aí você depende da tua criatividade, né? O que você tem em casa também, né? Então você pode substituir uma coisa pela outra. Já o arroz leva bastante cebola. E olha só, ervilha. Então eu coloco também para dar um sabor, uma cenoura, uma mandioquinha. Tudo isso dá sabor no arroz. Como acompanhamento, abobrinha refogada na cebola e alho. Limãozinho, que é fundamental, como sal, tá vendo? Ó? Isso aqui também, orégano. Gente, aproveita que o orégano é ótimo. Esse é meu sal, tá? Para finalizar, cheiro verde e cebolinha em tudo. Normalmente, esses dois temperos eu ponho por último, tá? Quem olha assim pensa que não tá gostoso, mas tá gostoso, tá saboroso, cheiroso. E muito colorido. Então, vamos provar? Quem gosta muito de sal sempre reclama que a comida sem sal fica sem gosto. Mas aqui tá bem saboroso, né? E eu gostei. É meu paladar, sim. É bom, dá para substituir facilmente. Sal em excesso faz mal. Mas saiba que aquela pitadinha no dia a dia tem sim as suas vantagens. O sódio, ele faz todo o controle hídrico do nosso corpo. Então é ele que preserva a água dentro da onde a água tem que estar. Então dentro das células, dentro do vaso sanguíneo. Ana cuida da alimentação, inclusive com relação ao sal. Porque eu busco na minha alimentação o que é de melhor. Teve uma vez que eu escutei um médico falar para mim assim, olha, não precisa tirar o sal da comida, come o sal certo. E qual seria o sal certo, hein? E aí, nessas pesquisas, eu fui ver quais eram o melhor tipo de sal que eu tinha para estar colocando na minha comida. E aí eu achei o sal do Himalaia. O sal do Himalaia, que tem a coloração rosa por causa dos minerais da região onde é retirado, tem fama de ser um sal mais puro, livre de toxinas e poluentes e com menos sódio. Mas será que, na comparação, o sal do Himalaia é realmente mais saudável que os outros? Mito ou verdade? Mito. Na questão do sódio, tem uma pequena diferença. Mas na questão de aportar outros nutrientes, como o ferro, como é dito, não vai fazer diferença. As quantidades são insignificantes do ponto de vista nutricional. Não é porque é sal rosa do Himalaia que você pode consumir indiscriminadamente. Ele deve ser consumido na mesma proporção do outro sal. Outros sais que ganharam fama no mercado são o sal negro e a flor de sal, os chamados sais gourmets. Mas atenção! Usa esse sal gourmet simplesmente por uma questão culinária, não por uma questão de saúde ou de restrição de sódio na dieta. A rigor, todos eles vão te aportar grandes quantidades de sódio.
Desta vez, o casamento que Vanderleia desfez foi o dela e de toda a família com o sal. Ela e as filhas Jade e Yasmin diminuíram radicalmente o consumo de sal há 5 anos, depois que o guitarrista Lalo Califórnia, marido de Vanderleia e pai das garotas, teve uma crise de hipertensão. Vocês também cortaram o sal da alimentação em solidariedade ou preocupadas também com a saúde? Não, em solidariedade, e depois nos acostumamos. Vanderleia ficou famosa em todo o Brasil como musa da Jovem Guarda. Ganhou o apelido de Ternurinha. Hoje ela está em cartaz no teatro com um espetáculo musical sobre os anos 60. Vanderleia contracena com 24 atores. A filha dela, Jade, também está no elenco. Uma das cenas mais marcantes do espetáculo é a prova de fogo. Como é que é? O prova de fogo é um momento assim que antecede a entrada do padre do casamento, em que eu faço uma troca de roupa. Em um segundo, uma coisa assim que foi a minha maior preocupação era que eu conseguisse trocar de roupa com tanta rapidez. E eu entro em cima de uma motocicleta, né? Com um painel todo subindo com labaredas de fogo. E eu entro cantando... Essa é uma prova de fogo, você vai viver. Prova de fogo também foi se acostumar a viver longe do sal. Mas tanto Vanderleia quanto Jade dizem que hoje a vida está bem mais saudável. Convidamos o chefe Ivo Abraão para preparar 2 pratos sem sal para Vanderleia e Jade. Para a Ternurinha, ele preparou um prato japonês, o sakamushi, peixe cozido ao vapor. E para a Jade, que é vegetariana, bolinhos fritos de grão de bico temperados com ervas, conhecidos como falafel. Bom, a Vanderleia costumava pedir para o juiz parar o casamento. Agora ela é a juíza, junto com a filha Jade. Vocês são as juízas. Né? E aqui é um molhinho de... Esse é um molho tarantor, é um tahine. Podemos começar? Pode, sim, à vontade, lógico. Mãe e filha começam a degustação e aprovam o tempero. Jade e Vanderleia, tem uma coisa aqui, não sei se vocês conhecem isso aqui. Conhece esse negócio aqui? Sal branco. Querem? Não, obrigada. Esse sal branco nem lá em casa a gente usa. Necessário. Precisa, Vanderleia? Não precisa, tá uma delícia. Não, tá uma delícia. Não tem sal nenhum, mas o sabor tá uma coisa deliciosa. Olha, parabéns, Ivo. Então, Vanderleia, quando o assunto é sal... Por favor. Pare. Parou. Saiba mais sobre os mitos e verdades da alimentação no nosso site na internet, r7.com/domingo espetacular.